voando mais alto. Eu já quero lembrar você que há uma diferença muito grande, não é? Porque se nós formos colocar alguns pássaros aí, não é? Aves, galinha é ave, né, gente? É. Peru também é uma ave, não é? Peru também, aquele peru de Natal, tal, antes dele morrer, né? As peninhas dele, né? É uma ave. Pavão é uma ave. Só que são aves que não conseguem fazer voos altos. Tem asas bonitas, né? Pavão mesmo, quando abre as, né? Principalmente o macho, né? Quando abre as asas, né? Aquele rabão lindo, maravilhoso. Mas para ele conseguir voar, ele tem que pular num lugar alto e vir fazendo rasante, que nem aqueles pipas sem rabiola, sabe? E aí vai, né? Quicando, puf, aí vai pro chão, né? Para mim, o rabo dele é para esconder a feiura do pé. Porque, gente, o pavão tem um pé tão feio, mas tão feio, que aí o que acontece? A gente olha para o rabo e não enxerga o pé, né? Porque se for olhar para o pé, aí você pode esquecer do pavão. Tem muita gente assim dentro da igreja, tem muito jovem vivendo assim, podendo voar mais alto, mas se conformando com as coisas que já ganhou, com as coisas que já recebeu, com as coisas que já experimentou do Senhor. Qual que é o desejo de Deus para os nossos corações? É que a gente possa fazer como aqueles gansos selvagens. As mães colocam os seus ovos lá nas montanhas altíssimas, não é? E como é que ela faz para o filhote aprender a voar? Ela empurra. Filhotinho, na hora que começa a criar uma asinha, ela vai, bate o bico, vai mordendo, vai bicando, vai mordendo, vai bicando, e o filhote não tem jeito. A águia do mesmo jeito. O filhotão lá está bonito, ajeitado, mas só fica esperando comidinha no papo, até um dia em que a mãe vai, porque o bico da águia é extremamente pontiagudo, e ela começa a beliscar as costas do próprio filhote, ao ponto em que ele não aguenta. De duas uma, ou ele morre de feridas nas suas costas, ou ele pulando, ele vai ver que ele está no melhor lugar, que são lugares. Diga para quem está do seu lado, nesse final de semana, se você está aí confortável na rocha, Deus vai usar o Espírito Santo para te dar umas bicadinhas das costas. Ele vai te empurrar. Diga aí para quem está do seu lado, eu quero te avisar que neste final de semana você vai cair. Ele vai te empurrar para o abismo. De duas uma, ou você se considera um pavão, uma galinha, um peru gulu-gulu, um galo corococó, e puf, se estarraca no chão, e aí já vira um bom Chester para Natal. Ou você abre as suas asas e pega corrente de ar e começa a ir para lugares mais altos. Nós não estamos aqui brincando de crente, porque nós já sabemos de todas estas coisas. Agora nós vamos ter que assumir uma responsabilidade muito séria neste ano de 2016. Nós vamos ter que assumir uma identidade firme, uma identidade com um propósito, com um objetivo definido. Nós vamos precisar assumir uma identidade para fazer a diferença. Para que Deus está querendo colocar asas para que você possa voar mais alto? Para que as pessoas possam olhar para você e poder ter uma mira para que eles possam também buscar a diferença que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Ninguém vai olhar para o chão para poder se mirar, para se conduzir para algum lugar, porque o chão não nos conduz para lugar nenhum. Geralmente as pessoas olham para o alto, para as estrelas, né? Norte, sul, leste, oeste, né? A estrela do sul, cruzeiro do sul, para poder se orientar, a questão dos ventos para poder se orientar, e é sempre para cima. Tem gente que está indo para a ruína, tem gente que está indo para a destruição, porque não estão conseguindo enxergar pontos luminosos para poderem seguir um rumo, e um rumo saudável. E esses pontos luminosos somos nós. Nós precisamos aprender a ir mais alto, abrirmos as nossas asas,
fazermos a diferença. Porque para sermos aquilo que o mundo já espera de nós, a gente fica no mundo mesmo, a gente não precisa vir para Cristo, ok? E eu quero trabalhar com você nesse final de semana em alguns pontos específicos para isso. O que é que eu preciso fazer para poder voar mais alto? Como é que eu faço para criar coragem? Não é? Porque para ir para a altura tem que ter coragem. Quer ver? Quem é que tem medo de altura aí? Pode levantar a mão, eu já estou com a minha erguida, né? Como eu tenho dificuldade com altura. Existem algumas profissões que eu acho que para mim não ia dar nunca. Exemplo, aquele pessoal que fica de pendurado do lado de fora do prédio limpando vidro, 50 andares acima, sentado numa cadeirinha, aquilo que o vento bate, ele vai para lá, ele vem para cá e não tem mais nada, é um rodo e uma bucha e um baldinho de pendurado, ele passa ali o dia inteiro. Olha, eu ia ter que aprender a pedir dinheiro na rua, porque se dependesse dessa profissão para mim poder sobreviver, eu ia querer ter um dinheirinho, falar, oh, moço, essa profissão para mim não dá. Existem algumas profissões que exigem altura e é muito complicado para nós. Por que nós nos acomodamos com um lugar plano? Um lugar onde nós conseguimos colocar os nossos pés? Porque às vezes nós não conseguimos dominar a questão de altura. Este final de semana a gente vai ter que ter coragem de fechar o olho e pular, sem se preocupar com profundidade, ok? Abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Trabalhando nesse final de semana, né, vamos ver o que Deus quer falar conosco. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre princípios. Quais são os princípios para que eu possa voar mais alto? Quais são os princípios para que eu possa fazer diferença nesta última geração que o Senhor está levantando antes da vinda do Senhor Jesus Cristo? Ok? 2 Coríntios 1, 20. Todo mundo aí? Vamos ler juntos, gente? Vamos lá? Todo mundo junto, bora pessoal. Porque todas quantas... Mais uma vez, vamos lá? Para a glória de Deus por nós. Pode desligar aí para mim um pouquinho, linda? Pode tirar a imagem para mim, ok? Muito bem. O que Deus quer falar conosco em relação a este texto? Vamos detalhar algumas coisas importantes aí. Aí o texto está dizendo para nós que todas as promessas de Deus já tem nele o sim. Diga para quem está do seu lado: todas as promessas que Deus fez, Ele já assinou embaixo, dizendo sim, aquilo que eu prometi, eu cumpro. É isso que o texto está dizendo, ok? Hebreus mesmo 6,13 diz aí para nós: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por Ele mesmo. Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de grandes nações, etc, 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 né? Que é como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas ele não tinha por quem jurar, então Deus jurou por Ele mesmo. Deus estava dizendo: eu estou empenhando a minha palavra para que isso aconteça, e vai acontecer com você. Quando o texto aí diz para nós, e por Ele o amém, Ele está dizendo que Ele se refere ao nome de Jesus. A Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é amém. Diga para quem está do seu lado: um dos nomes de Jesus é amém. Preste atenção. Além de Deus fazer as promessas dele para a nossa vida, nós ainda temos o amém, que significa a assinatura de Jesus embaixo. Significa que, além do sim de Deus, há também a aprovação de Jesus. O texto diz para nós também que todas estas promessas se cumprirão para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quer dizer, em outras palavras, todas as promessas que Deus te deu já tem o sim dele, o amém de Jesus, e vão se cumprir na nossa vida, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo para selar todas estas coisas. Ele não deixa nada a desejar para ninguém, Ele não deixa ninguém em nenhum tipo de confusão. Agora,
para que eu possa viver estes princípios de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Nós estamos falando aí sobre voar mais alto, certo, gente? Diga aí para quem está do seu lado, só para você não se esquecer. Nós estamos falando sobre voar mais alto. Pode ser que o texto não tenha nada a ver com o que nós vamos falar, com o tema aí, mas a gente vai chegar no fim proveitoso, tá certo? Princípios de Deus para que eu possa voar mais alto, e voar nas asas do Espírito, e voar na autoridade de Deus, e voar levar o nome de Jesus Cristo, e voar para fazer a diferença para o qual o Senhor me chamou. Eu preciso primeiro entender o princípio da ordem. Repita comigo, princípio da ordem. Mais uma vez, por favor, princípio da ordem. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1, 28. Abra aí. Gênesis 1, 28. Eu não tenho pressa, mas você tem, então seja ligeiro, ok? Gênesis 1, 28. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando, tá certo? Quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e Deus colocou esse homem no jardim do Éden, para o treinamento da implantação do reino dos céus da terra, Ele não fez promessas para Adão, mas deu ordens para Adão. E estas ordens estavam debaixo da autoridade direta de Deus, e era a sua imagem e a sua semelhança, e por ser imagem e semelhança de Deus, eles não precisavam de promessa. Às vezes nós pensamos assim, Deus deu algumas promessas para Adão. Não, Deus não deu promessas para Adão, Deus deu ordens. Nós vamos falar sobre o princípio da ordem. Para eu voar mais alto, eu preciso viver o princípio da ordem. Deus não fez promessas, Deus deu ordens para Adão. Gênesis 1, 28, vem aí e diz aí: e Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus vem e dá direções para Adão. Deus chamou Adão e disse: você está vendo todas as coisas aí? Eu estou te dando uma ordem para que você possa gerenciar, para que você possa cuidar, para que você possa administrar. Faça isso com excelência. Pronto. Isso aqui é para você direcionar em todas as coisas. Preste atenção. Princípio para eu voar mais alto: eu preciso estar debaixo de ordens. Nós não conseguimos viver nenhum estilo de vida se nós não estivermos debaixo de ordens, queridos. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. Quer ver? Se não tiver alguém que mande, que dê uma ordem para a gente levantar naquela hora que a gente tem que levantar, a gente levanta? Sim ou não? Levanta nada. Olha para o tempo, joga o lençol para cima da cabeça e dorme mais um pouquinho. Quem é que está todo dia do nosso ladinho ali, dando uma ordem para a gente acordar? Tem uns que fazem assim, tem outros que fazem. Quem é? Quem é que faz isso? O despertador. Apesar de ser um objeto inanimado, quando ele dá uma ordem, não é isso? Através da musiquinha, o que a gente tem que fazer? Despertar. Há uma ordem que rege o nosso corpo. Alguém que nos ordena ir ao banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo. Apesar, às vezes, tem um pessoal aí que não gosta muito de fazer isso, mas tem que fazer, porque nós estamos debaixo de ordens. Você pode ver que o nosso dia e o dia inteiro, nós somos regidos por ordens. Para nós podermos voar mais alto, nós precisamos estar debaixo de ordens. Ninguém consegue viver uma vida livre. Diga aí para quem está do seu lado: não tem jeito. Ninguém consegue viver uma vida livre. Você pode ver que todas as pessoas que escolheram viver uma vida livre estão na ruína. Estão enfiados nas drogas, na prostituição, nos fracassos, nos adultérios, nos vícios terríveis. Estão morrendo precipitadamente, não é? Estão doentes,
estão sem rumo, não tem casa, não tem família, não tem emprego, não tem absolutamente nada. Não tem jeito de nós vivermos uma vida livre, não dá. Até o ímpio não consegue viver uma vida livre. Por quê? Porque ele está debaixo de uma ordem de escravidão de um senhor chamado Satanás. Se nós queremos voar mais alto, e esse é o desejo de Deus para as nossas vidas para o ano de 2016, que nós possamos alçar voos altíssimos, para nós podermos experimentar a excelência de Deus. Você pode dizer amém nisso, querido? Pronto, nós vamos precisar aprender a estar debaixo de ordem. Deus manda e a gente obedece. Deus não chegou para Adão e diz: olha, Adão, se você quiser, se você pensar, se você achar, se você tiver algum interesse aqui do Éden, dos bichinhos, e você sentir muito profundamente no íntimo do âmago do ego, do profundo, do absoluto da sua alma, né? Bem lá dentro, você trabalha aí, você faz alguma coisinha aí. Foi isso que Deus disse para Adão, de acordo com o texto que nós lemos? Não. Adão, olha, eu estou te dando uma ordem, você vai e faz. Não dá para a gente viver vida cristã querendo os princípios dos milagres de Deus, querendo viver uma vida sobrenatural sem estar debaixo das ordens dele. E as ordens de Deus são pesadas, elas não são leves, tá? Mas Jesus falou que o jugo dele é suave, né? É leve e tal. Mas as ordens de Deus, elas são seríssimas. Deus não dá meio termo para que nós possamos viver. Deus, ele exige e ele nos dá uma opção de escolha. Ou você vive desse jeito, ou não vive. Tem muita gente que até a vinda do Senhor Jesus, e eu quero te dizer, não demora muito, né? Pelos sinais que nós estamos vendo aí, vai viver pior que galinha. Vai viver que nem tatu, fuçando terra e vivendo dentro do buraco, né? Tem uns tatu-peba aí que o pessoal diz que come defunto, né? Pior é isso, né? Comendo restos, comendo porcarias, comendo coisas indevidas. Deus dá uma ordem para nós nos santificarmos, nós temos que obedecer. Deus dá uma ordem para nós abençoarmos, nós temos que obedecer. Deus dá uma ordem para nós não mentirmos, nós temos que obedecer. Deus dá uma ordem para nós sermos servos, nós temos que obedecer. Deus dá uma ordem para nós fazermos a diferença, e nós temos que obedecer. Isto se eu quero experimentar este voo alto. Se você não quer, você pode viver aí, né? Ciscando o chão e comendo as migalhas que o Senhor tem com misericórdia para poder oferecer para a sua vida no dia a dia. Quero falar para você sobre o segundo princípio. São só 292 princípios, mas já já a gente acaba, é brincadeira. É só para você não dormir, tá? Quando você menos pensar, a gente já terminou. Diga aí para quem está do seu lado. Segundo princípio, para podermos voar mais alto, é o princípio da escolha. Diga aí. Princípio da escolha. Abra aí por favor, capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis. Quero te dizer que infelizmente Adão, ele saiu do princípio da ordem e ele entrou no princípio da escolha. Quando Satanás, mentindo, deixou a opção para ele sobre qual árvore comer ou não, sobre o que fazer com Deus ou não, sobre as decisões a serem tomadas ou não. E quando Adão saiu do princípio da ordem, ele entrou no pecado, e aí foi fechada uma porta para ele, e agora Adão e a sua família estão no mundo, esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, e aí não tem mais a ordem, mas aí entra a questão do princípio da escolha. Estão aí comigo? Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, disse: alcançarei do Senhor um homem. Deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que no cabo de fruto da terra, uma oferta ao Senhor,
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste, e por que te descaiu o semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Presta atenção, o pecado ele traz uma separação da escolha para a ordem. O pecado traz uma separação entre bênção e maldição. O pecado traz uma separação entre morte e vida. O pecado traz uma separação entre bem e mal. A partir daquele momento que Adão escolheu fazer a sua própria vontade, escolheu tomar o seu rumo de vida, ele começou a perder características importantíssimas. E aí nós vemos aí que o princípio da escolha foi muito sério para a vida de Adão e para todas as suas gerações futuras, não é? Se a gente for olhar lá as consequências do suor do teu rosto, você vai ter que plantar, e você vai ter que comer, quer dizer, vai ter que ralar, queridão. O negócio não vai vir mais para você assim de mão beijada, não. Vai ter que levantar de madrugada, vai ter que trabalhar lá, fazer hora extra para ganhar salário. A mulher já tinha dor para dar luz de parto normal, agora você vai ver o que é dor. Quem já tem filho de parto normal aqui sabe do que eu estou falando, né? Parece que a gente vai morrer. Passa, mas até passar, né? Até o neném nascer, é uma dor que não dá para dizer, não dá para expressar, não dá para a gente poder dizer, parece com tal coisa, porque não parece com nada, né? É uma dor única. Aí ele vem e fala da terra, e a terra vai produzir espinhos e abrolhos, quer dizer, a terra vai ficar contaminada, vai ficar doente. Você não precisava viver aí com enxada, agora vai ter que ralar na enxada, no rastelo, para poder limpar tudo isso, para produzir alguma coisa. A consequência da escolha. Eles poderiam ter escolhido dizer para a serpente lá, né, que figurava Satanás: olha, nós vamos escolher viver debaixo da ordem de Deus. Mas não, eles disseram: é mesmo, né? Por que será que Deus falou para a gente não comer? Se pode comer de tudo, o que tem de ruim nessa árvore aqui que a gente não pode comer? E a Bíblia diz lá que a partir do momento em que eles começaram a planejar no coração o desejo da escolha, os seus olhos mudaram e eles viram aquela árvore de maneira diferente, que era árvore bonita, que os seus frutos eram agradáveis, de cheiro, devia ser muito agradável para o sabor, e comeram, e eles morreram espiritualmente falando. Eu quero dizer para você, para que você possa voar mais alto, para que você possa voar além das crises que nós vamos estar vivendo, além do mundanismo que vai vir que nem um tsunami para cima da igreja, para querer mudar o padrão da igreja. Nós, como Brasil, nós temos que nos preparar, porque está indo aí para Congresso Nacional algumas leis para serem sancionadas, querendo fazer com que a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo de modo geral, viu gente? Não é só a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja protestante no Brasil, inclusive a igreja católica, engula, né, bote goela abaixo na força, algumas coisas que, de acordo com a ética, de acordo com a estrutura familiar, são coisas extremamente absurdas, para fazer com que nós venhamos escolher uma vida morna, para fazer com que a gente venha escolher uma vida rasa, para fazer com que nós venhamos nos associar com as trevas, não é? Começarmos a colocar uma diferença entre pecadinho e pecadão, aquilo que é pior e aquilo que é menos pior. Nós temos que nos preparar. Eu quero dizer para você, quem estiver voando baixo, pode ser pego de surpresa o ano que vem. Diga aí para quem está do seu lado: cuidado, se você estiver voando meio baixo, você pode ser pego de surpresa o ano que vem.
Quem é que vai conseguir enxergar e detectar as coisas antecipadamente para se precaver? Quem estiver voando alto. Quem estiver mais alto, porque lá de cima nós conseguimos enxergar perfeitamente bem toda uma somatória de coisas. Você precisa escolher. Eu sei que na idade em que muitos estão aqui, é muito difícil nós fazermos algumas escolhas. Tipo, eu vou escolher viver debaixo da ordem de Deus, não vou viver mais uma vida sexual ativa. É uma escolha. Eu sei que na idade que vocês estão é difícil demais, porque os hormônios estão saindo pelo nariz, né? Estão caindo pelas pontas dos cabelos. Ainda mais com as meninas ajeitadas dessas aí que se vê no dia a dia, né? Umas coisas bonitas, tal, as coxonas, vamos falar a verdade, uns cabelão, né? Os cabelos encaracolados aí tem uns carinhos aí, eu quero, né, me embaraçar nos teus cabelos, né? Uns perfumes que dá uma ajudada, né? Tem umas meninas que quando passa o cheiro fica 50 metros ainda depois que ela passa. É uma coisa que deixa os meninos até meio tontos, né? Quer ver quando bota o salto alto então? Eita, tem rapaz que diz, ai meu Deus, agora eu não vou dar conta. Né? Tem rapaz aí que tem até medo de dormir para não ter pesadelo e acontecer algum mal feito de noite, né? É muito difícil. Você que está namorando aí, é difícil demais escolher a santidade, né? Porque vamos falar a verdade. Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Pronto. Ô gente, fala a verdade, aparpar é bom demais, não é não? Vocês que são casados aí, fazer uns bons aparpamentos assim, né? Umas massagens e tal, é tudo de bom. Eu quero dizer para você que beijar na boca é bom demais. Eu tenho 25 anos de casada, a gente vai para 26 agora, dia 6 de janeiro. Rapaz do céu, quando aquele Oscarzinho me beija na boca, ai menino, eita meu pai, é uma coisa de louco, eu perco até o rumo. Quer ver quando ele vem com aquele cabelão branco bonito dele ajeitado, aquele corpão ajeitado, é tudo de bom. Se você disser para mim que beijar na boca não é bom, ou porque você é BV, vocês deram risada, mas tem uns adultos aí que não riram porque eles não sabem o que é BV, mano. Adulto que não sabe, BV é boca virgem, tá? Tá? Boca virgem. Quando você fala, quando você vê a garotada falando de BV, você é BV, você é BV, né? De repente você quer ser BV e você não é mais BV, você está entendendo? Porque BV é boca virgem. É difícil demais, né? Então, de duas uma, ou você é BV ou você tem algum problema, né? É difícil demais namorar e não beijar na boca, né? Ainda mais quando você vai lá para Cantares de Salomão, que você vê lá Salomão dizendo que debaixo da língua da amada existe sabor de favo de mel. Meu filho, como é que ele descobriu que tem gosto de favo de mel debaixo da língua da menina? Fala aí. Com certeza cuspir, ela não cuspiu, para ele experimentar, né? Ele deve ter feito de alguma coisa lá. É difícil escolher, chegar para esse rapaz e dizer, meu filho, olha, acho que é melhor você ir embora, porque o negócio não está ficando legal. A sua mão está querendo ir para outros lugares que não é ao céu, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu acho bom você pegar o rumo de casa. É difícil demais quando você está apaixonada por esse rapaz, né? É escolha. Escolher se guardar para o casamento é a coisa mais difícil na nossa atualidade, porque os nossos filhos a partir de 5 anos de idade estão aprendendo agora, já chegou as cartilhas nas escolas municipais e estaduais, tá? Criança, no jardinzinho, que é, né, a primeira alfabetização, já estão aprendendo como fazer sexo seguro, como é que se perde a virgindade sem dor. Então, você tem filho nessa idade, se prepara aí, porque a cartilha de 2016 está vindo
a todo vapor para ensinar as crianças. Por quê? Porque está ensinando nessa cartilha que você não pode entrar numa vida conjugal sem experiência. É um passo para a separação. Que para você ter uma vida conjugal legal, uma vida conjugal duradoura, você tem que ter passado por muitas experiências sexuais, para você saber escolher a pessoa certa. Veja, em cima disso, uma menina, uma moça dizer que é virgem, e que está se guardando para a sua lua de mel, isso é motivo para gozação. Quer ver um rapaz falar isso? Não, eu estou guardando o meu corpo para minha esposa quando eu casar. Mano, é capaz de você levar uma surra, se apanhar, os caras tirar a gozação na sua cara, dizendo: qual é, rapaz, está tirando onda com a gente. Mas é uma escolha. Nós podemos escolher andar nos padrões desta terra e vivermos das migalhas, ou voarmos mais alto e experimentarmos a excelência que tem entre nós e o céu. Diga aí para quem está do seu lado: entre você e o céu tem um lugar no espaço chamado excelência. Eu quero dizer para você que esse lugar só dá para experimentar quem tem coragem de voar mais alto. É uma escolha. E aí Deus quer perguntar para a gente nesta noite, através do nosso amigo Espírito Santo: o que é que você tem escolhido para você, para o seu dia a dia? Amizade é uma escolha, gente. Ninguém põe uma arma na sua cabeça e diz: você é obrigado a partir de hoje ser meu amigo, senão eu te mato. Diga que você é meu amigo, senão você morre agora. É assim que funciona? Não é. A gente vai e pluga lá no Face e aciona um amigo, nunca viu na vida, né? Não sabe de onde veio nem para onde vai, e não é o vento do Espírito, né? É uma alma penada, às vezes é uma alma pelada mesmo que se apresenta lá, né? E aí nós vamos fazendo amigos. Amigo é uma questão de escolha, porque tem uns amigos aí que é preferível você não ter ninguém, porque tem uns amigos aí que são inimigos, que são amigos da onça, né? Que são amigos cafajestes, que são amigos que não nos levam a nada. Mas veja bem, é uma questão de escolha, é princípio. Ah, pastora Keila, mas assim fica muito difícil para a gente poder viver. Mas ninguém em lugar nenhum na Bíblia diz que seria fácil. Mas aí é a oportunidade entre viver o real e o sobrenatural. Nós já temos vivido o real nas nossas vidas. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando da realidade. Nós já temos aí vivido a realidade que Deus é bom, certo, queridos? Deus é bom ou não é bom? Deus é bom. Nós já temos vivido a realidade, o real, que Jesus Cristo é Salvador. Temos ou não temos vivido isso? Temos vivido isso. Nós já temos vivido a realidade que nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que o sangue dele é uma nova aliança, tanto é que nós ceamos todos os meses para podermos nos lembrar disso. Isto é uma realidade. Nós já vivemos na vida real de que nós temos um lugar para vivermos na eternidade com o Senhor, onde não vai ter mais dor, nem choro, nem pranto. Isso é uma realidade. Mas espera aí, Deus não quer que você viva só na vida real. Deus quer levar você a viver o sobrenatural. Esse é o lugar que Deus quer para nós. Para esse lugar nós precisaremos escolher. Princípio. Diga para quem está do seu lado: terceiro princípio: unidade. É uma coisa tão interessante que a partir de Caim, os homens eles passaram a escolher a maldição, o pecado, a corrupção, a destruição. E isso veio invadindo a terra numa velocidade que o próprio Deus resolve acabar com tudo e começar tudo de novo na terra. Sempre no meio do pecado e da malignidade existiu um remanescente fiel. Diga aí para quem está do seu lado: no meio de todo o pecado que nós estamos vivendo, na atualidade dos nossos dias, Deus quer olhar para você, meu filho, e quer ver em você um remanescente fiel.
Ah, que coisa linda! Vai olhar para toda a corrupção, para essa lama de pecado que está vendo, e vai apontar e vai dizer: olha que bom, ali está um remanescente, ali está uma pessoa fiel. E Deus vem e levanta. No princípio da ordem, Deus escolhe Noé, e Noé prefere escolher obedecer a Deus, e faz, toda aquela construção da arca durante aqueles 120 anos. Veio o dilúvio? A Bíblia diz que sim. Há pessoas que contestam, mas a Bíblia diz que veio. Mas Noé e a sua família foram libertos, foram salvos, foram abrigados, foram conduzidos para uma terra nova, saíram da arca. Deus fez uma aliança, oferecem um sacrifício ao Senhor, Deus aceita o sacrifício, Deus confirma a aliança. Gênesis 9:1 diz aí que Deus abençoou Noé, Deus abençoou seus filhos, e disse para eles: agora vocês frutifiquem, multipliquem a terra. Mas o princípio continuou forte na vida deles. Havia ainda uma semente da questão do pecado. Nós vemos aí o problema que aconteceu lá com Noé, Ele foi lá, plantou aquela vinha. Vocês conhecem a história, Estava com uma saudade de beber um vinhozinho. A vinha, esperou dar uva, e pisou a uva, e fermentou a uva, virou vinho, e ele não se contentou, mas tomou um goró lascado. Bebê doce. Agora eu abaianei de vez, Bebê doce geral. E naquela bebedeira do vinho ficou meio alegrinho, meio que peladão, sei lá, meio que deu calor dentro da tenda, E foi arrancando roupa, e um homem não podia ficar nu na frente de outro homem naquela época, principalmente quando ele era o pai, a figura, de sacerdote. Era algo, era uma situação assim de transgressão. E aí Cão viu aquele negócio todo, e Canaã, que era o filho de Cão, viu aquilo ali. Foram comentar aquilo com os irmãos. De repente o comentário foi esse: o pai está lá peladão, de cara cheia. E os outros irmãos foram de costas, para não ver o pai pelado, e cobrir o pai. No outro dia, quando o pai acordou, na maior da ressaca, disse: o que aconteceu? Contaram para o pai o que aconteceu. O pai ficou bravo. Em vez de ter ficado bravo com ele mesmo, não, ficou bravo com o filho e com o neto. Como ele não podia amaldiçoar o filho, o que ele fez? Ele amaldiçoou o neto. Não podia amaldiçoar o filho, porque o filho estava debaixo da aliança que Deus havia feito com eles. Amaldiçoou o neto em questão das suas gerações futuras, e foi um caos total. E nós vemos desse caos da maldição, à frente, as pessoas se juntando na questão do pecado, as pessoas se ajuntando na questão da soberba, da ruína, da prostituição, da malignidade, e levantando aquela torre gigantesca que nós conhecemos como Torre de... começa com Bá e termina com Bel. Torre de... boa, essa mesmo. Veja que a unidade é um negócio legal, mas para princípios proveitosos. Porque ali, quando eles se uniram, eles queriam ser deuses. Nós vamos chegar no céu, nós vamos alcançar o trono de Deus, e nós vamos tomar o nosso lugar também. E nós vemos que Deus teve que separá-los. Se você já leu esse texto, separou em várias tribos, em várias línguas. Um não entendia a língua do outro. Aí onde nasceram, a variedade de línguas que nós temos aí nessa face de terra que nós conhecemos. Eles escolheram se unir para fazerem o mal. Diga para quem está do seu lado: cuidado. Esse é um princípio perigoso. Queridos, todo mundo que se junta para fazer algo que não é bom, que foge a normas, que fogem às regras, que foge à ordem, que fogem às leis, só dá confusão. Há um tempo atrás, uns anos atrás aí, o pessoal foi para a rua do negócio do aumento da passagem do circular. Lembram disso? Foi justamente na época dos jogos aqui no Brasil e tal, e foi para a rua para impedir, queriam até impedir que tivessem os jogos, etc. Mas quando se juntaram para poder requerer algo que era bom, no meio daquela unidade entrou o quê? Entrou a turma do ruim.
né? O pessoal da bandalheira para quebrar, para destruir, não tem fim proveitoso. Lá dentro do presídio é um negócio terrível. Alguém aqui já trabalhou dentro de penitenciária? Já trabalhou dentro de presídio, de cadeia? Alguém aqui? Eu já tive a oportunidade de trabalhar durante 9 meses, quase 9 meses, dentro de uma penitenciária, lá no interior de São Paulo, perto de Pirajuí. Um negócio muito sério, é terrível, terrível, terrível. O clima é péssimo. Ali você tem que pedir Jesus 3 vezes, porque uma vez só dá medo. Tem uns camaradas lá que se converte, aceita Jesus, você olha, você tem que ter fé mesmo para acreditar que um camarada daquele, com aquele semblante, com aquele rosto, daquele jeito, disse: eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Dá medo, mano. Tanto é que a gente não fica sozinho na sala de jeito nenhum, fica com um monte de soldados cheio de arma, metralhadora e etc. É horrível. Tem alguns lugares de cadeias que é um caos, gente. Lixão que nós temos por aí, às vezes é mais limpo do que algumas cadeias. Algumas reivindicações poderiam ser até razoavelmente boas, como ser humano e como indivíduo, sim. Mas quando eles se unem, fazem o quê? Tocam fogo, não é isso? E seguram reféns, e fazem motins, matam uns aos outros, e a morte lá dentro de um para com o outro, o negócio é terrível. A gente já viu gente saindo em pedaços dentro de saco de lixo, porque o negócio é sério. Então nós vemos que a unidade, quando ela tem uma mancha, ela só traz prejuízo. Diga aí para quem está do seu lado: com quem você está andando junto, meu filho? Pergunta aí. Com quem? Tem um ditado popular que a gente usa assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Com quem que você está se juntando? E quando você está se ajuntando, você está se ajuntando para quê? Princípio da unidade é um negócio sério. Tanto é que a Bíblia é tão linda quando ela fala sobre um princípio bom. João capítulo 17 versículo 33, Jesus diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tenha amado a eles como tens amado. Está dizendo: Senhor, que eles possam viver em unidade como nós vivemos em unidade. Para quê? Para que a glória do Senhor possa ser manifesta. A unidade é um negócio maravilhoso, dependendo do princípio pelo qual você está vivendo. Vamos terminando? Nós temos também um outro princípio lindo que se chama princípio da promessa. Diga para quem está do seu lado aí: princípio da promessa. Muito bem, Gênesis 12, de 1 a 4 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer você uma grande nação, vou te abençoar, te engrandecer o nome, você vai ser uma bênção, te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, e nós vamos ver coisas lindas e maravilhosas, como promessas sendo feitas para Abrão. Só que nós não somos do tempo de Abrão. Diga para quem está do seu lado aí: você não é do tempo de Abrão. Porque faz muito tempo. Mas nós temos um princípio tremendo que trabalha junto com a promessa, que se chama o princípio da herança. Gálatas 3:29 diz para nós assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Diga para quem está do seu lado: você não pode estar lá na época de Abraão, mas se você está em Cristo, você é herdeiro da promessa que Deus fez para Abraão. Que coisa tremenda é isso! Se todas as promessas particulares que Deus fez para Abraão se cumpriram, então nós temos que entender muito bem o que está escrito em Hebreus 11. Hebreus 11:39 diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus
alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí é onde entra o princípio da herança. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma herança para você. A herança de Deus para nós é voarmos mais alto, gente. Diga para quem está do seu lado: a herança que Deus tem para você, meu irmão, é você poder voar e voar mais alto. No momento em que nós entendermos o princípio da herança, nós vamos viver dentro da realidade da promessa. No momento em que nós aprendermos sobre a realidade da promessa, nós vamos ter condições de viver no princípio da unidade de Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. No momento em que nós vivermos na unidade com Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo, nós vamos ter o poder, e nós vamos ter a melhor escolha, porque nós vamos escolher o melhor, nós vamos escolher o correto. E quando nós decidirmos escolher o melhor, nós vamos ter condições de viver debaixo da ordem de Deus. Princípio: eu quero a minha herança, Senhor. Eu já contei isso aqui para alguns alunos meus de seminário de batalha espiritual. Quando eu falar que eu era pequena não pode, né? Porque menor que isso fica difícil, né? Mas quando eu era mais criança, não vou falar quando eu era pequena lá em Barbacema, né? Quando eu era criança, tinha entre 8 e 9 anos de idade, meu pai sempre abria a boca para dizer assim: meus filhos, vocês precisam cooperar com o pai, porque o pai está trabalhando, é para vocês. Pai tem essa mania. Pai está ralando, é para o futuro de vocês. Pai está construindo essa casa, é para vocês. Pai está guardando dinheiro, é para vocês. Aí teve um dia que eu cheguei para o meu pai, porque eu ouvi isso direto. Cheguei para o meu pai e disse assim: pai, e quando é que nós vamos receber isso? Meu pai ficou bravo. Ele disse: você está querendo que eu morra? É, para passar a mão no meu dinheiro? Pera, mas eu estou ouvindo anos dizendo: meus filhos, eu estou batalhando, é para vocês, então eu quero saber quando é que vai acontecer isso. E meu pai disse assim: só quando eu morrer. Gente, eu fiquei chateada com esse negócio, porque eu, na minha inocência, eu fui para dentro do quarto, eu comecei a pensar: meu Deus, se meu pai viver 90 anos, eu vou estar com 70, mais de 70. O que uma velha de 70 anos de idade vai fazer? Isso era a cabeça de criança pensando, porque criança só pensa em coisa de criança. Então, como criança, eu pensava assim: eu não vou conseguir mais subir em roda gigante, ir naquelas montanhas russas, ir para a praia para pegar onda. Pensa numa velha pegando sol lá, pleno meio-dia, comendo no sol, para pegar um bronze, para ficar com marquinha de biquíni. Não dá, né? Para fazer brincadeira, entendeu? Para chupar sorvete. O que eu pensava quando tinha essa idade, criança, né? Com 70 e poucos anos, não vou poder mais comer doce, não vou poder mais comer coisa gordurosa, não vou poder mais comer sanduíche. Porque os velhos pelos quais eu conhecia nessa idade, chegava de tardezinha, só tomava sopa, gente. Deus me livre, era só sopa, sopa. Eu me via naquilo ali, eu tomando sopa. O que eu fazia? Antes de dormir, que a gente tinha que orar antes de dormir, eu orava dizendo: Deus me livre, eu não quero que meu pai morra, mas eu também não quero que ele viva 120 anos, porque falando aí de herança, gente, né? Quando é que a gente vai usufruir de tudo isso? Deus tem uma herança já para você. Deus tem uma herança já para você. Deus tem uma herança já para você. Você não vai precisar ficar esperando que alguém morra para que essa herança venha até você, porque este alguém já morreu, e ele já ressuscitou,
e Ele já abriu esse caminho. Antes nós não tínhamos direito algum, nós vivíamos só das promessas, mas em Cristo nós passamos a ter o direito da herança. E é uma ordem que Deus estabeleceu para nós podermos viver este direito. Mas só vive herança quem quiser sair da sua posição estável. Voar mais alto vai exigir energia dobrada, vai exigir exercício constante, vai exigir coragem contínua, vai exigir planar na onde vem o vento, seguir vento, vai exigir mudar de lugar, lugarzinho confortável, gostoso, tá tão bom essa vidinha que a gente está vivendo, de ver Jesus uma vez por semana, vai ter que sair do lugar, da zona de conforto, ir para lugares desconhecidos, mas viver o sobrenatural. Deus está aqui, poderosamente com meu amigo Espírito Santo, para tirar toda a asa de ave que não voa, e implantar asas de águia, asas longas, aquela águia americana, porque ela tem a maior envergadura que existe. Galinha se encontra de monte por aí, eu não estou falando de gente, tá? Não estou falando desse tipo de galinha, gente, estou falando de ave, bicho. Você vai na granja, tem de monte. Você vai na roça, tem de monte. Águia é difícil encontrar. Você encontra gavião, você encontra urubu. Ixi, quer ver como tem urubu nessa Bahia, gente? Eu fico impressionada. Em São Paulo é pardal. Pardal em São Paulo é praga. Aqui na Bahia o pardal cresceu, né? E ficou preto, virou urubu. Isso tem de monte, mas águia você conta no dedo. A águia já está entrando, algumas genéticas aí já estão entrando como extinção, porque são aves raras, mas que são aves tremendas, exclusivas. Este é o sonho de Deus para você. Deus está aqui neste final de semana, querendo te dizer, meu filho, o desejo do princípio que eu quero para você, que você voe, e que você voe mais alto. É uma questão de escolha. Ou eu escolho viver com a turma de peru, com a turma de galinha, com a turma de pavão, com a turma de ema, que também não voa, não é isso? Com a turma de avestruz, que também não voa, só serve para poder fazer fantasia de carnaval, as peninhas. Você tem todo o direito, lembra da escolha? Mas Deus deseja que você entre no princípio da ordem. Ele está te chamando e Ele deseja que você obedeça. Glória a Deus. Estamos começando, amém? Amanhã nós retornaremos às 9 horas da manhã. Começaremos aqui com um momento de oração. A gente vai ter um tempo para estar orando junto. Vamos ter um período de louvor. Por volta a gente vai dar mais tempo para a pastora pela manhã. Ela vai estar com algumas dinâmicas muito interessantes amanhã, pela manhã. Então eu quero que você, hoje à noite, faça o convite. Aquelas pessoas que você sabe que não esteve aqui hoje, convide-as a vir. A palavra do Senhor diz que amanhã contempla o renovo de Deus. Amém? Amém? Amanhã contempla o renovo de Deus. Amanhã será uma manhã onde o Espírito Santo de Deus poderosamente trabalhará nas nossas vidas. Amém?
Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada debaixo da porção do Senhor. Aleluia.